Olá pessoal, tudo bem com você? Eu sou a professora Lilian Marilene, professora da disciplina de matemática, e hoje nós vamos aprender uma coisa muito legal. O objetivo da nossa aula é aprender a calcular o ponto máximo e o ponto mínimo. Nós vamos determinar como é que faz esse cálculo. Não é o máximo essa aula? Bom, mas vamos fazer uma observação bem interessante agora. Se eu pegar uma bolinha de papel e atacar essa bolinha de papel, jogar até o lixo, ela vai fazer uma trajetória. Vamos experimentar? Você viu que interessante? O que acontece quando a bola ela faz uma trajetória, ela faz uma curva para cima. Vocês lembram que assunto que a gente está falando? Exatamente o que a gente teve na aula passada. Equação e função do segundo grau. Mas vocês relembram? Não custa nada a gente fazer isso agora. O que acontece nas funções do segundo grau é que sempre eles fazem uma curva, uma parábola. Vamos lembrar, se a parábola estiver com a concavidade voltada para baixo, o A é menor que zero. Nós temos aqui um ponto lá no topo, foi o que aconteceu com a nossa bolinha de papel. A gente jogou, ela foi até uma altura e desceu. Se o A é maior que zero, nós temos uma concavidade virada para cima. Ou seja, nós temos um ponto lá embaixo. Você viu que interessante? Aqui é um ponto máximo de altura e aqui é um ponto mínimo de altura. Diferente do que acontece nas funções do primeiro grau, que sempre são uma reta. Puxa, mas que legal isso, não é, pessoal? Exatamente. Nessa aula, nós vamos aprender a como calcular o ponto máximo e o ponto mínimo. E sabiam que existe uma fórmula para fazer isso? É a fórmula do XV, da abscissa V. Como assim, professora? Então eu vou explicar para vocês como é que funciona essa fórmula. XV igual a menos B sobre 2A. Esse é o nosso foco dessa nossa aula hoje. É a fórmula do XV, da abscissa V. O ponto mais alto que eu posso conseguir lá no nosso Y. Veja que interessante. Mas aonde que isso está se encaixando na nossa aula? Aonde que começou o nosso problema? O problema começou lá na casa do seu Zé. Ele queria construir um galinheiro e queria saber como que seria para ele aproveitar o máximo da área usando o mínimo possível de tela. Vocês acreditam nisso? Vocês acham que isso é possível? Sim, isso é possível, utilizando a função do segundo grau. Na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente tem N situações em que a gente quer sempre aproveitar o máximo utilizando o mínimo. Isso acontece na engenharia, na geografia, na astronomia, na culinária. Veja que interessante. O que nós vamos fazer então? Nós vamos fazer uma testagem, uma modelagem matemática para ver se isso funciona. Vocês me ajudam? Professora, não entendi onde você está querendo chegar. Então vamos voltar no problema do seu Zé. O seu Zé comprou a tela, 20 metros, e ele quer o máximo de área possível para pôr essas galinhas, utilizando o muro como parte de suporte desse galinheiro. A gente pode então fazer uma testagem. Como assim, professora? Eu vou pegar o comprimento 16 e vou dar de largura 2. Deu 2 mais 16 mais 2, eu tenho 20. 16 vezes 2, eu tenho 32 metros quadrados. Uma boa área ele vai conseguir. Mas será que é só esse tipo de cálculo que a gente pode conseguir para ser um galinheiro retangular? Como sugestão, gostei. Será que alguém tem alguma sugestão para me fazer e me ajudar a construir melhor esse galinheiro, tendo um aproveitamento um pouco maior? Gostei da sua sugestão. 12 metros de comprimento por 4 de largura. Você veja só, 4 mais 12 mais 4 são os 20 metros do seu José. 12 vezes 4, 48 metros quadrados. Mas será que realmente eu cheguei na área máxima que eu estou precisando? Puxa vida! Isso a gente vai só confirmar com a função do segundo grau. Como que a gente vai fazer? Que tipo de informações a gente tem? Vamos voltar lá no seu José. O seu José tem o galinheiro. Eu vou chamar esse lado maior aqui, que é o comprimento, de C.
E esses outros dois lados de x. Então, aqui, x e aqui, x. Então, eu vou descobrir. Eu tenho x, c e x. E agora, professora? Agora tá fácil. Agora eu sei que x mais c é igual a 20. Que é o tamanho da nossa tela, né? X mais x, 2x, mais c igual a 20. Vou isolar esse c, o c é o comprimento, é esse lado maior. C igual a 20 menos 2x. O que eu tenho? Eu tenho um dos lados do galinheiro, mas o seu Zé quer a área maior. Qual é a fórmula da área do retângulo? A área do retângulo é igual a base vezes a altura. A área nós vamos chamar de y. E a base nós vamos chamar do c. Nós vamos utilizar o c. C, que no caso aqui é 20 menos 2c. E a altura que a gente deu lá no nosso exemplo do galinheiro do seu Zé é x. E agora, como que a gente resolve isso? A gente relembra uma propriedade chamada propriedade distributiva. X vezes 20, 20x. X vezes 2x, 2x ao quadrado. Pera lá, professora. O que está acontecendo agora? Agora a gente tem uma função do segundo grau. Vamos dar uma arrumadinha nela para ficar mais interessante? Então, y igual a menos 2x ao quadrado mais 20. Eu tenho aqui uma função do segundo grau. Uma função do segundo grau incompleta. Como são as completas? As completas são quando a gente tem o a, o b e o c. Essa aqui é uma função do segundo grau incompleta. Eu tenho o a e o b e o c. Então aqui faltou 20 vezes x, 20 vezes x, 20x e x ao quadrado, e x aqui. Eu tenho aqui o a menos 2 e o b 20. O que eu vou fazer nesse momento? Eu vou substituir no valor da fórmula do vértice. X, v é igual a menos b sobre 2a. X, v é igual menos o b, que é 20, sobre 2 vezes menos 2, que é o a. A, b, e não tem o c, ela é uma incompleta. Primeiro, fazendo a multiplicação, mais com menos, menos. Então, menos 20, menos 4. Menos com menos, mais. Então, nós temos a medida 20 divididos por 4, 5. Mas o que é esse 5? Esse 5 é o valor que ele achou máximo para o x. O x do nosso problema. Ah, então agora eu já sei qual é a maior área. Como que eu sei? Voltando lá na fórmula da área. Base vezes altura. A área é igual. Se o lado x vale 5, o outro lado x também vale 5. 5 mais 5 são 10. Falta quanto para o C? Para completar 20? 10, muito bem. Logo, o lado C é 10. 10 vezes 5, eu tenho a área de 50 metros quadrados. Essa é a maior área possível que o seu Zé pode aproveitar para construir o seu galinheiro. Não é o máximo você saber qual é o valor máximo que você consegue calculando, tendo o mínimo possível de recursos? Isso a gente quer sempre na nossa vida diária. Na culinária, gastar menos comida e aproveitar o máximo de alimento, nas nossas funções da engenharia, quando a gente vai fazer uma compra, a gente sempre quer gastar o mínimo possível e sempre tendo o máximo possível. Então isso é muito bacana. Eu acho que vocês gostaram dessa parte. Mas não pensem assim que a gente vai ficar só parando por aí.
eu tenho uma sugestão muito legal para vocês como prática educativa. Vocês vão pegar, a gente vai precisar de uma trena, um barbante, cola, papel e tesoura. Você vai pegar um barbante de 100 centímetros e vai fazer uma experiência muito legal. Descobrir qual é a máxima que você pode ter, a área máxima que você pode ter, construindo, usando esse barbante. O que você vai fazer? Como sugestão para vocês, a professora já separou um material aqui para mostrar. E eu utilizei o barbante 6 centímetros e fiz 30 de comprimento e 20 de largura. E eu consegui a máxima de 600 centímetros quadrados. É isso que eu quero que vocês façam. Anotem numa tabela, calculem a área e vejam se vocês conseguem descobrir qual é a máxima que vocês podem fazer com 6 centímetros. Bom, e a gente na próxima aula a gente vai fazer uma bela de uma modelagem sobre esse exercício. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula. Meu nome é Lilian, professora de matemática.